Antes de começar, já vou te dizer, esse testemunho pode mudar sua vida. Se você crê que Deus ainda fala, se inscreve agora no canal Melhores Testemunhos CCB, porque aqui a gente compartilha experiências reais, que tocam a alma e renovam a fé. E quem se inscreve, sempre recebe uma palavra na hora certa. Bom vídeo e a paz de Deus a toda a Irmandade. Nós também contaremos alguma coisa para essa Irmandade. Quem assim, irmão, se sentir de vergonha para pagar, não perca tempo. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela vida eterna que o Senhor me oferece, como todos nós. Se formos firmes até o fim, herdaria a coroa de glória. Este mês que passou, dia 25, fez 64 anos que Deus me chamou nesta graça. Glória a Deus. Em 73 foi a primeira vez que vim na reunião do Braz, era a reunião de encarregado de orquestra. E depois vim como cooperador em 84. E ontem fez 34 de ancião. Não é pelo tempo, é pela misericórdia de Deus na minha vida. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava aqui. Glória a Deus. Agora, outro dia, irmão, temos uns 20 dias, ou parece que vai fazer um mês amanhã. A minha esposa estava cozinhando e acabou o gás. Ela mesmo já colocou o gás no lugar e falou para mim: vem verificar, ver se está tudo certinho. E eu cheguei. Eu sempre tive o costume, irmão, de testar o gás com isqueiro no fogo. E peguei o isqueiro e liguei. Quando eu botei fogo para ver se estava vazando, irmão, pegou fogo naquela botija. Irmão, e quem que apaga? Eu gritei socorro. A minha esposa veio correndo, o que foi? E chegou com a toalha molhada e abraçou o bujão e apagou aquele fogo. Mas o plástico derreteu tudo. Falei: nunca mais acendo bujão com isqueiro. Não faça isso, viu? Se tem alguém aqui com o costume de fazer igual o irmão Paulinho fazia, não faça. Porque, irmão, chega o dia que a casa cai. Então não é bom fazer. Evita, porque o Senhor guarda. Podia pegar fogo no bujão, virar até pelo avesso. Mas para que isso? Para que fazer essa... Não é, irmão? Fazer essa proeza toda para dar trabalho para o Senhor, trabalhar na nossa vida, não precisa. Faz com carinho, com cuidado, com cautela, e o Senhor, no tempo certo, ajuda. Irmãos, teve um dia, estava atendendo um batismo e o irmão que estava na presidência virou para trás e falou: irmão Maurinho, conta alguma obra aí? Não vai batizar ninguém? Já tinha pedido 5 hinos, eu dentro do tempo. Aí eu chamei o diácono: vem cá. Aí ele veio: o que foi, irmão? Dobra o joelho ali e vai orar até Deus chamar um. Se não chamar, troca de roupa e desce que eu vou te batizar. Falei: mas eu sou diácono. Falei: mas o ancião batiza diácono também. Irmãos, e o Senhor naquele dia fez uma festa com nós.
contar uma obra que leva 45 minutos contando, contei com menos de 1 minuto. E lá atrás levantou um senhor, veio, e ele fez um pedido: se essa obra aqui for de Deus, aquele homem que está dentro da água vai falar o estado que eu sou. Não sou do estado do Rio, eu sou do Ceará. E ele vai falar Ceará, Crato e Juazeiro. Se falar só Ceará, não é. E eu falei os 3 nomes do lugar onde eu tive, ele veio e obedeceu. E eu segurei ele e perguntei: qual é a tua idade? Ele falou: vou fazer 82 depois da manhã. Falei: a Irmandade acabou de nascer agora, vai fazer 82, mas é recém-nascido, toma conta dele. Ele falou: tu não sabe da maior. A minha esposa está sentada lá atrás, mandou um bilhete: por que eu não ia se batizar? Eu falei: você não é batizado? Como é que está mandando eu? E falou: se você quiser ver, está ali no quartinho, o bilhete está no bolso da minha camisa. E eu falei isso para a Irmandade, levantou um senhor com 82 anos também, falou: ele vai fazer depois da manhã, eu fiz anteontem, porque não vou agregar esta graça maravilhosa. O Senhor chamou 31 almas naquele batismo que não ia chamar ninguém. Irmãos, o Senhor faz festa onde nós nem imaginamos, e aqui estou glorificando a Deus. Trouxe saudação da Irmandade, também levarei as vossas saudações para saudar a Irmandade onde Deus tem dado graça de atender, e é na Chácara do Paraíso, em Nova Friburgo. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, por esta força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pela grande felicidade de ter conhecido a graça que é Cristo Jesus ter se mostrado para nós. Conhecendo a graça que é Cristo, aos 17 anos passei pelo mandamento do batismo e me considero a pessoa mais feliz do mundo por receber essa graça que você, irmão, que nós recebemos. Muitos anos toquei na orquestra. Estava falando com o irmão Romildo antes de começar o culto. Fui muito feliz. Uma dádiva muito grande, a música. Deus preparou uma esposa, filhos. Eu atendo no Jardim Calux, São Bernardo do Campo. Nosso irmão Romildo esteve lá uma vez, só que ele demorou para voltar. Eu falei: eu vou lá ver, precisar pedir perdão alguma coisa. Aleluia. Tem umas irmãs que congregam lá com a gente também, que é daqui. E eu estou esperando toda essa irmandade congregar lá conosco, juntamente com o ministério. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque, em rápidas palavras, teve um momento, irmãos, que, devido à dificuldade, eu levantei bem cedinho para ir ao trabalho e um emprego. O Senhor tinha me preparado naquela ocasião, tinha 17 anos naquela época. E encontrei, irmãos, uma situação bem difícil, minha mãe, porque naquela época nós éramos bem provados na parte espiritual. Corrigindo, na parte material. A minha casa tinha muita oração, era uma glória. Mas a parte
a parte, irmãos, material, nós éramos bem provados. Devido ao meu pai ter abandonado a minha mãe. E minha mãe, irmãos, sempre teve problema de bronquite. A ponto que parece que minha mãe, irmãos, ia falecer. E, irmãos, eu levantei, vi minha mãe sem ar, com dor nas costas. Não tinha batizado ainda, há pouco tempo eu batizei. E eu me senti impotente. Homem mais velho, minhas irmãs mais velhas tinham saído de casa. Me deu um desespero, uma tristeza. E eu tinha que sair para ganhar o pão. Aleluia. E todo mundo dormia no mesmo quarto. Era um quarto só que tinha na minha casa. E pagava fiel. Irmãos, eu fui até a sala e chorei bem rápido. E falei: Senhor, não aguento ver minha mãe desse jeito. Não faça por mim, não, faça por ela. Ela já sofreu tanto para nos criar. Aleluia. Se fazer isso por ela, eu vou dar um jeito de te agradecer. Glória a Deus. Fui até, irmãos, o quarto. Falei: mãe, eu preciso ir. Dei um beijo da minha mãe. Saí. Quando eu estava descendo, irmãos, porque minha casa era alta, uma parte de terra, eu estava descendo e minha mãe abriu a janela e falou: filho, pode ir em paz, que o Senhor me libertou. Ah, irmão, o Senhor escuta a minha e a tua oração. O tempo foi se passando. O Senhor fez mais uma obra, irmãos, que, aleluia, o Senhor tem me abençoado bastante, mas tem o tempo das provas também. E teve uma época, isso foi em 2005, uma prova material e espiritual, era tudo junto. Eu dou graças a Deus, irmãos, que, aleluia, apareceu uma necessidade com a minha mãe na Baixada Santista. Não é porque é minha mãe, mas é uma cara serva de Deus, muito usada por Deus. E ela me chamou: filho, me acompanha para fazer uma visita, uma missão que o Senhor tem colocado. E eu fui. E quando eu cheguei em Guarujá, aleluia, isso faz muitos anos, foi em 2007 isso, 2007, 2009, não lembro muito bem. Eu cheguei em Guarujá para atravessar para Santos. A angústia me tomou. O que eu vim fazer aqui? Perdi tudo, estou humilhado. O que eu vim fazer aqui, Senhor? A angústia me tomou. E a gente, irmãos, que conhece Guarujá, sabe que quando desce ali, irmãos, na balsa, eu ia a pé até Enseada. Eu e minha mãe andando, não tinha dinheiro. Aleluia, olha, igreja. Se Deus preparou um carrinho, alguma coisinha, preparou condição, se é perto, serve o Senhor. E a guerra no meu coração, a luta e a preocupação. Falei: Senhor, vamos ter que andar perto da Enseada. Pode iniciar, nós íamos andando devagarinho. Uma angústia de alma. Quando nós descemos, eu e minha mãe, eu vi um irmão, que nem aqueles irmãos que estão na porta, que eu estou olhando bem para eles, dois de óculos. Eu fitei o irmão, uma pessoa. A pessoa ficou olhando para mim e veio vindo na minha direção. É que ele me chamou a atenção, vai se aproximando e olhando para mim. Ele chegou perto de mim, nos encontramos e ele falou assim: vocês são crentes, né? Eu falei: somos, me seguem. Eu falei: mãe, vem aqui, mãe. Aleluia. Ele chegou ali perto de um táxi, que a irmã deve conhecer ali.
Isso faz muitos anos, não sei se agora tem ainda. Mas ó, quando você sair do lado de fora, tem algumas filas de táxi, não tinha Uber naquela época. Eu não sei o que ele falou para aqueles taxistas, devia conhecer por certo. Ele pegou e falou assim: irmãos, vocês dois podem entrar, que ele vai levar vocês aonde precisa e depois eu acerto com ele. Aleluia. O Senhor não precisa de nada no que é nosso, só precisa do coração sincero e disposto, que Ele vai abrir o caminho na minha e na tua vida. Dou graças a Deus. Glória. Aleluia. Que naquela tardezinha, aleluia, o Senhor, irmãos, nos visitou muito, libertou a casa, cumpriu o que precisava fazer. Estamos glorificando a Deus por essa obra. Eu tinha umas promessas na minha vida, ainda no culto de jovens. A gente sabe, irmãos, que a maior promessa, o Senhor já fez tudo para nós, irmãos. Já fez tudo. Aleluia. Ele já o que precisava fazer, Ele faz. Ele já fez, ou melhor, Ele já fez, irmãos, no Calvário, para dar a liberdade para mim e para ti ter acesso a Ele. Só que as Escrituras falam que os seus anjos, aleluia, eles vêm como enviados, ou anjo material ou espiritual, para servir a igreja, aleluia, para abrir um caminho, para abrir uma benção quando Ele quer, Ele quer. E o Senhor, pela misericórdia, irmão, às vezes manda algumas palavras: olha, se prepara, aleluia, se prepara, o Senhor vai te abençoar muito, aleluia. Mas tem um tempo da prova e da luta. Eu estava, irmão, no tempo da luta, numa fase que também só Deus pode ter piedade. E para piorar, após uma visita à minha região, era São Mateus, Veracruz, Parque São Rafael, era a minha região. Eu estou em São Bernardo há uns 8 anos. Saí de uma visita, senti meu corpo estranho, me deu paralisia facial, irmão. Vou resumir. Isso foi numa quarta noite. Aleluia. Paralisia facial tem situação que entorta a boca, o olho não fecha. E eu já provado, já não nasci bonito. E ainda, né, irmão? Só Deus. Aqui tem um povo bonito, né? Um povo bonito. Aleluia. Já não fui muito favorecido com a enfermidade, né, irmão? Deus permite fazer o quê? Mas ainda boa, ainda novo. Aleluia. Aí que a angústia me tomou mesmo. Ah, Senhor, e agora? O especialista pegou, meu irmão, fui no SUS na ocasião. O especialista pegou: você vai ter que fazer um tratamento, faz assim, faz assado, irmão. Aí vai, isso já era uma sexta, entrou uma fé no meu coração. Eu fui buscar o Senhor, irmãos, e na simplicidade, como se fosse hoje, Senhor, aleluia. Porque eu penso assim, irmão, o Senhor não é obrigado a fazer nada. Só que se Ele é o dono do ouro, da prata, aleluia, Ele conhece toda a tua estrutura, Ele conhece os tecidos do nosso, irmão, corpo, os órgãos, a formação do corpo. Ele tem poder, a chave do universo está na mão dEle. Ele não é obrigado a fazer nada, mas se Ele pode, o que custa nós pedir? Irmão, irmã, aleluia, se tem fé, pede, que Ele é poderoso para conceder. Glória a Deus. E na comunhão, irmãos, eu orei desse jeito: Senhor, eu sei que Tu pode. Se Tu vai fazer, eu não sei, mas eu sei que Tu pode. Me liberta, Senhor. Aleluia. Tomei banho e fui dormir. Da sexta para o sábado, irmãos, uma noite de paz. Aí quando eu acordei me sentindo tudo bem, já fui correndo no espelho. Aleluia, minha boca tinha desentortado e meu olho já estava piscando, e o Senhor me libertou.
Tem muita paralisia material ou espiritual que o Senhor vai libertar. O Senhor foi me abençoando, preparou, irmãos, profissão e aleluia, tudo foi pela misericórdia. Deu empresa, escritório da advocacia, mas eu conto isso não é para engrandecimento, porque quem foi criado sem pai, 5 filhos, minha mãe tinha pagando aluguel, e todo mundo humilhava esses filhos dessa crente, vai ser marginal, vai ser ladrão, aleluia. Só que enquanto o mundo e a sociedade olha para o status, Deus vê o coração, e quando Ele quer abençoar, não há espírito, não há mal olhado, não há nada que impeça quando o Senhor quer operar. Por isso que eu glorifico a Deus. Uma vez eu estava no culto de jovens e eu tinha muita vergonha, irmão Milton, muita vergonha. Eu sempre me escondi um pouquinho porque não tinha terno. E uma vez o Senhor tomava nosso cooperador de jovens, que é o atual ancião do Jardim Veracruz, lá em São Paulo, e falava assim: Deus tomava, ele falava: menino, moço, Deus vai te abençoar muito, Deus vai te usar no ministério e você vai pregar lá em outros países. Deus preparou uma viagem para mim e para minha esposa. Nós estivemos na Grécia e na Turquia. Eu vou ser sincero, dessa palavra eu já tinha esquecido. E lá em Atenas, os irmãos que lá atendem ligaram aqui para o Brasil, enfim. Eu atendi aquele culto lá em Atenas. Durante o culto, em fração de segundo, eu me vi, irmãos, quando eu era moço, ouvindo aquela palavra. O Senhor não precisa fazer mais nada para nós, mas tudo que Ele falou e está no teu coração, creia, Ele vai cumprir. Foi muita obra que o Senhor tem feito. A primeira unção que eu fiz, irmão, aleluia, um dia minha mãe entra lá no Jardim Calux. Ela não me falou nada, irmão Milton. Acabou o culto, minha mãe me chama e fala: filho, eu estou sentindo de ser ungida. Eu falei: mas mãe, queria que tivesse outros irmãos aqui, eu sinto de ser ungida. Eu dou graças a Deus, toda honra e glória a Deus, porque o homem não tem nada. Deus deu a graça de ungir a minha mãe, Deus libertou a minha mãe. Muita obra o Senhor tem feito, mas o horário já está bem avançado, 8h26. Se o irmão Romildo voltar lá no ministério, e essa irmandade voltar lá, não é uma sala de oração pequena, só que agora o ministério liberou a parte de cima e vai ter transmissão no andar de cima. O irmão Romildo esteve lá, uma comunidade, aleluia, que não tem espaço, mas quem vem de fora dá um jeito, e agora tem espaço, né? Nós vamos dar um jeito e vamos receber toda essa irmandade. Se vocês foram lá junto com o ministério, irmão Romildo, depois nós voltamos aqui e conta um monte de obra que está faltando. Aleluia. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Teremos batismo agora no próximo sábado às 18h30 no Brás, que é dia 19/4, também nesse mesmo dia, 18h30 em São